Por que crente tem tanto preconceito com outras religiões? Jesus nunca se preocupou com isso. Sério que você comentou isso? Cansado desse tipo de comentário mimimi por aqui. Então eu vou te responder de duas partes. Primeiro, preconceito é um juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém que se pauta em uma opinião construída sem fundamento nem reflexão. Meus vídeos sobre crítica textual e a origem dos manuscritos bíblicos estão fundamentados nas obras de pelo menos 25 autores diferentes, de denominações diferentes, de culturas diferentes. Basta acessar o meu site teologiando.com.br, ir lá na aba blog e pesquisar por um tema que te interesse e analisar as referências bibliográficas que eu uso. Se ainda assim duvidar do fundamento que eu apoio em meus vídeos, estude a história da igreja a partir do ponto de vista secular e não religioso e verá que não. A Igreja Católica Apostólica Romana não escreveu Bíblia alguma. Tem uma série de vídeos no perfil, eu não vou ficar me repetindo aqui sobre esse assunto. Se quiser assistir lá, fique à vontade. Logo, quando você afirma que eu sou preconceituoso, você está afirmando uma mentira. Talvez por se sentir exposto, por pertencer de fato a essa denominação que mente sobre a autoria da Bíblia, ou por simplesmente não ter o que comentar e querer ainda assim expressar a sua opinião construída sem fundamento nem reflexão. Agora, o pior de tudo é você desconhecer o fato de que sim, Jesus se importou muito com a religião dos outros. Vou citar alguns textos bíblicos aqui para que você possa refletir um pouco sobre o assunto. Lá em Mateus capítulo 15, alguns fariseus e escribas, os religiosos da época de Jesus, que criam que a tradição dos homens e a tradição oral era superior às escrituras, tentam pegar Jesus no erro. Sabe como Jesus chama esses religiosos? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mais para frente, quando chega ao conhecimento de Jesus, que aqueles religiosos fanáticos se escandalizaram com a fala de Jesus, olha o que acontece aqui. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. No capítulo seguinte, Jesus chama os fariseus e os saduceus de geração má e adúltera, que pedem sinal para poder crer que Jesus era de fato o Messias prometido. No capítulo 23, Jesus censura esses religiosos fanáticos, dizendo que eles pregam uma coisa, mas vivem outra. Amam estar em destaque, amam ser chamados de mestres e ser tido como guias. Jesus diz no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Nos próximos versos, Jesus ainda proclama outros ais para esses religiosos fanáticos. E no verso 25, fala sobre eles parecerem uma coisa, mas serem outra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. No verso 27, novamente a mesma coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. E nos versos 33 e 34, Jesus até proclama um julgamento. Veja: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Portanto, entenda uma coisa: Jesus não está nem aí para a tradição humana, nem aí para a tradição religiosa, religiosidade, rituais e essas coisas que muitas denominações, como a Igreja Católica, fazem hoje. Jesus se importa com a regeneração mais do que com uma falsidade. Então, cuidado ao deturpar a palavra de Deus com filosofias, pós-modernas, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E isso não é minha opinião, é a palavra de Deus que fala por si só.